primeiramente agradecer a presença dos representantes do Corpo de Bombeiros. É sempre um prazer tê-los aqui na Comissão de Servidor, essa comissão que tem a tarefa de humanizar cada vez mais a relação entre o poder público e os seus servidores que atuam na ponta. A gente aqui trabalha tentando valorizar ainda mais o servidor público do Estado. Nós iniciamos a criação do Disque Assédio, né, justamente para evitar que servidores públicos sofram qualquer tipo de assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho que possa prejudicar, né, a relação de trabalho nesse quesito. Relação também ao assédio sexual. Nós aqui estamos trabalhando justamente para tentar valorizar ainda mais o servidor público, esse servidor que vem sendo massacrado ao longo de anos e culpado, muitas vezes de forma errada, como deflagradores da atual crise, que não são. Então, eu quero aqui estender o meu respeito aos senhores, dizer da importância dessa audiência pública. Hoje nós encerraremos nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Logo mais teremos uma sessão de encerramento e eu faço questão aqui de registrar a presença do deputado Ratinho, que nos engrandece na participação de hoje. A quinta audiência pública da Comissão de Servidores Públicos hoje possui o tema: a situação do trabalho, direitos e remuneração dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, conforme o ofício 374 de 2019, de autoria do deputado Flávio Serafini. Também iremos tratar a situação do concurso QUA, curso de habilitação oficialato administrativo e especialista do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2013, a situação dos aprovados para os cargos de condutores de 2012 e combatentes cabo de enfermagem de 2014 do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui passar a palavra para o nosso deputado Ratinho, para ele fazer uma breve saudação inicial, para depois a gente dar continuidade à nossa audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui o nosso presidente, deputado Bruno Dauari, por ter convidado a estar presente aqui nessa magnífica comissão que estaremos discutindo. É a minha primeira vez que venho participar, porque recebi, ao tempo que estou no mandato de deputado estadual, uma série de militares do Corpo de Bombeiros reivindicando diversas coisas para a categoria. E eu prometo me empenhar mais, estar mais atento nas coisas que sejam de melhoria para a categoria. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Outra deputada que acaba de chegar aqui, nossa amiga, deputada Franciane, muito obrigado pela presença, sempre engrandecendo as nossas reuniões aqui da Comissão dos Servidores Públicos. Bom dia. Franciane, quer fazer uma saudação inicial ou vamos tocar logo a nossa audiência? Eu queria aqui sugerir, né, para que a gente possa dar um dinamismo maior aos temas aqui relacionados à nossa audiência, eu vou fazer o seguinte: posso abrir primeiro a palavra para os senhores, fazer uma breve, ou os senhores preferem que as pessoas que demandaram a audiência possam fazer os questionamentos necessários? Para ver o que a gente consegue. Então, vou passar a palavra para o Oliveira, para fazer e depois os inscritos que queiram falar sobre os temas relacionados à audiência, fazer uso da palavra também. Vou pedir para que não se estendam muito, porque a gente tem uma sessão de encerramento e é importante a gente terminar essa audiência pública na sua integralidade. Bom dia a todos. Sou o primeiro sargento Oliveira Santos, do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer à mesa a acatação do nosso requerimento e dizer aos nossos superiores que essa demanda, ela não, de alguma forma, é contrária à nossa corporação, nem ao princípio da hierarquia e da disciplina, mas ela é favorável
aos nossos interesses, aos interesses da nossa família, de tudo aquilo que nós podemos resolver nessa casa, buscando melhorias para cada um de nós e os nossos dependentes. O primeiro assunto que nós gostaríamos de abordar é sobre o auxílio dado através da Lei 6.162, de 2012, do auxílio transporte. À época dessa lei, o valor fixado para o auxílio transporte dos militares do Corpo de Bombeiros foi de R$ 100. E, por conta de todo o processo de crise e processo inflacionário que nós temos vivido, esse valor já não atende mais à demanda da nossa necessidade. E nós gostaríamos de sugerir, baseado no decreto do Funesbom, que diz que até 70% de todo custeio com manutenção, cursos e etc., seria para essa finalidade. E a gente entende que se 70% desse valor pode ser, deveria ou deverá ser utilizado para manutenção, 30% que já vem sendo utilizado há muito tempo para o custeio de pessoal, ajuda de custo, até como já foi paga gratificação no governo anterior com o pessoal, e que esse valor pudesse ser retirado desses 30%, favorecendo o aumento da passagem por conta dessa defasagem. Tá. Eu quero informar que nós temos um projeto tramitando na casa, que é o projeto 1079 de 2019, que trata justamente sobre a questão do Vale Transporte dos senhores. Okay. Né? Seria, né, um estudo baseado num valor fixo de R$ 100, mais um acréscimo dependendo da distância que esse servidor possa estar. Então, há um projeto tramitando, é óbvio que, como projeto, vai receber as emendas necessárias para o aperfeiçoamento dele, mas nós temos um problema, que é a questão do Conselho Fiscal, que hoje tem gerido essas questões financeiras dentro do Estado e que tem prejudicado muito os avanços em relação a essas questões de custo em relação à máquina pública, porque nós estamos no regime de recuperação fiscal, então qualquer tipo de acréscimo a gente precisa compensar essa fonte financeira para a gente poder justificar junto ao Conselho Fiscal. Então, eu acho que esse projeto, a gente pode pautar para o ano que vem, mas esbarrando, obviamente, nessa questão do Conselho Fiscal, que tem atrapalhado muitos avanços que o Estado do Rio de Janeiro hoje já tem condição de ter, mas, infelizmente, a gente está sobre égide desse Conselho Fiscal que trava muita coisa, sobretudo os avanços em relação aos servidores, reajustes, qualquer coisa nesse tipo. Então, qualquer questão que a gente tenha de acréscimo do custo da máquina pública, nós precisamos achar uma compensação financeira para justificar o Conselho Fiscal. Então, eu acho que essa questão do auxílio transporte, deputado Ratinho, deputada Franciane, nós enfrentamos aqui nesse momento, mas estamos aí, podemos dizer, com esse obstáculo do Conselho Fiscal, mas nada que a gente possa, durante a tramitação do próprio projeto de lei, a gente achar a compensação financeira junto com o Corpo de Bombeiros, se assim for o entendimento da própria corporação. Só colocando para a gente fazer esse registro, que é importante para que os senhores tenham a noção que existe um projeto de lei de nossa autoria tramitando aqui na casa. Mais alguma consideração? Só deixar essa condição dessa verba do Funesbom, em que já foi utilizado para pagamento pessoal, esses 30% poderiam ser aplicados para equacionar essa conta aí que não fecha do Estado. Certo. Eu quero passar a palavra para o próximo orador. Tem mais alguém inscrito para falar? Pois não. Fala o seu nome, a representação. Passa o microfone, Oliveira, por favor. Bom dia. Presidente, fico muito feliz pela sua postura,
pela sua posição e principalmente estar diante dessa comissão. Deputado Ratinho, meus parabéns pela defesa do Corpo de Bombeiro, naquele ato altamente impensado. Eu gostaria muito de até de conhecê-lo, tendo essa oportunidade agora. Deputada Franciane, meus cordiais, bom dia. Aos oficiais do Corpo de Bombeiro, bom dia. E a todos aqui também, bom dia. Essa é uma pauta muito extensa, presidente. E aí eu separei só um temazinho, segundo tópico, que seria a entrada na corporação. Mas antes eu queria fazer um comentário, porque de repente, isso aqui é a casa do povo. Que povo é esse? Será que é do povo? Hoje aqui era para estar lotado de bombeiros, reivindicando o que é de melhor, não só para si, mas para toda a corporação, para os seus familiares. Mas por que isso não acontece? Porque, infelizmente, se me desculpa, coronel, a posição, mas são posições que muitas vezes coíbem a presença de bombeiros militares para engrandecer a corporação. Porque tem muita gente que tem ideias boas, que pode somar. Até aquele que está lá no final da ponta. Ele pode somar com coisas boas. E ele não vem aqui com medo de represárias. Porque aqui é a Casa do Povo, a audiência pública. É descabido algumas ilações. Eu quero dizer para os senhores, eu entrei no Corpo de Bombeiro em 1978. A primeira coisa que me falaram na escola de recruta: bombeiro, você não tem direito nenhum. E o segundo direito seu, bombeiro, é não abusar do direito que você não tem. E eu acho que nós temos, o senhor falou com muita propriedade, presidente, nós temos que humanizar a corporação. Nós temos que trazer a corporação para ser um todo, não ser duas corporações em uma só. Uma da elite e outra da não elite. Que isso? É o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, onde todos são compostos e tem uma importância nessa engrenagem. Todos têm importância. Ou será que só o nosso comandante-geral é mais importante que todos os outros? Não, todos têm importância. Cada um no seu elo, cada um na sua função. Isso acho que é uma coisa que nós temos que parar para pensar. Qual é o Corpo de Bombeiro que nós queremos? E, em cima disso, tudo mudou dentro da minha fala. E diante do tópico, que eu não quero me alongar, uma das coisas mais importantes para que isso tudo acabe, eu até mudei o que eu planejei falar, seria a entrada única, com carreira única dentro do Corpo de Bombeiro, dentro das forças de segurança. Eu não estou querendo aqui não desprezar ninguém, mas eu acho que não há cabimento de um suboficial, ou melhor, de um aspirante, e ter o dinamismo, a experiência de um suboficial. Mudando um pouquinho, de um delegado que entra com 6 meses, de um detetive que está 35 anos lá na carreira. Então, a carreira ela tem que ser entrada única, de uma só forma, tem uma porta só. Apesar que isso já é pauta no Congresso Nacional, do qual nós estamos lá, tentando fazer esse lobby, mas nós estamos impedidos, apesar que o subtenente, o nosso amigo de Minas Gerais, está fazendo um trabalho belíssimo lá, mas nós temos que tentar fazer com que o Rio de Janeiro esteja à frente. Nós não podemos estar no Corpo de Bombeiro do início de 1800. Não podemos. Nós temos que entregar o melhor serviço à população, com pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, porque aquele que demanda de atendimento é a população. Ele quer ver um trabalho de excelência.
E para isso nós precisamos ter pessoas pensantes, pessoas com a carreira que venha lá de baixo. Entrando na corporação com 10 anos, a partir de 10 anos, começar os cargos. Porque não se pode ter duas entradas, dois corpos de bombeiro em um só. Você me desculpa a forma, mas acabou todo o meu posicionamento que eu ia falar, que são muitas coisas para falar, e eu até sugeri ao senhor, presidente, que fizesse essa audiência pública em duas partes, porque são muitos casos para a gente poder trazer. Vou muito me alongar. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. De fato, a gente sabe que são muitas demandas, muitos assuntos para serem... inclusive, o nosso secretário Robadei está aqui comigo no WhatsApp. A gente vai dividir essa audiência, a gente vai fazer mais audiências públicas em relação ao Corpo de Bombeiros, vamos dirimir esses assuntos, vamos tentar ajudar esses servidores, sejam eles oficiais ou não oficiais. A gente tem que tratar de maneira equânime esses servidores, porque no final são servidores e todos são abarcados por essa comissão. Então, o nosso respeito a todos. Quero passar aqui a palavra para o Péricles Monteiro Bernardo. Pois não, Péricles, só falar a sua instituição, da onde é. Bom dia a todos. Queria agradecer ao presidente aí, Bruno Dauari, por abrir esse espaço aqui aos concursados do CBMERG, 2012 motoristas e 2014 combatentes e técnicos de enfermagem. Agradecer aqui aos representantes do CBMERG, que sempre estiveram aí nas audiências, né, referentes também aos nossos concursos. Queria começar aqui, senhor presidente, falando que no dia 23/9 desse ano, em outra audiência pública da Comissão de Saúde e Trabalho da LERJ, um representante do CBMERG veio aqui e admitiu o déficit de mais de 10 mil homens na corporação. Hoje, o efetivo do CBMERG é 12.163 soldados, né, bombeiros, sendo que o estabelecido por lei seria 23.475, mais de 11 mil de déficit, né? Só que eu acho que fica a reflexão aqui que 11 mil de déficit não aparece de um dia para o outro, né? Eu acho que isso não aparece de um dia para o outro. Será que não houve um planejamento por parte da corporação para que um déficit tão gigantesco desse surgisse, né? Acho que vale essa reflexão, até pelo próprio atendimento que a corporação pode dar à população, né? Vimos, mês passado, uma reportagem sobre uma senhora que ficou mais de 3 horas no chão, esperando a ambulância do SAMU. E o que informaram a ela, quando ligaram à corporação, é que não tinha ambulância e ninguém ia para atender. É o que dizia a reportagem. Nós, concursados, estamos nessa luta desde 2014, né? Uma luta gigantesca para tentar assumir algo que, ao nosso ver, é de direito, né? Vista a demanda de um déficit tão grande desse na corporação, né? Hoje a gente se embate com um grande parecer, né, da Procuradoria-Geral da República, né, que é opinativo, parecer opinativo, sobre a validade do nosso concurso, dizendo que, não, por lei, pela Constituição, não pode ultrapassar os 4 anos. Entretanto, presidente, existem leis dessa casa, né, a Lei 7483 e a lei desse ano do presidente Rodrigo Amorim, 8391, que garante o sobrestamento da validade dos concursos, né? E a PGE diz ser inconstitucional.
essas leis. Entretanto, ontem, com muita felicidade, nós recebemos a notícia que esse parecer já tinha também sido emitido pelo concurso da SEDEC, em 2011, um parecer igualzinho, né, também sendo desfavorável por causa da validade dos concursos. Os professores entraram no Ministério Público e essa questão chegou ao STF. No dia 16 começou o julgamento, ontem também teve mais... O julgamento, na verdade, terminaria hoje, no dia 19, e já tivemos 4 votos de ministros, né, favoráveis ao derrubar o parecer da PGE. Né. A Procuradoria-Geral da República também já se manifestou sobre esse parecer, também sendo contrário, e o presidente Dias Toffoli também, em abril, também já tinha se pronunciado. Entretanto, o Estado recorreu, né. Mas, com muita felicidade, a gente já vê que pode ter um final da luz para os nossos concursos, né? E principalmente para esse embargo aí desse parecer, entendeu? E eu acho que fica aqui a reflexão também para a corporação e para casa, né? Sobre o grande déficit da corporação e que existem concursados prontos, aptos a servir a população aí no que tange ao serviço do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Péricles. Eu passo agora a palavra para o Alessandro Câmara. Fala no microfone, por favor. Aqui, ó. A gente pautasse a fala pelo assunto, porque a gente ainda estava no assunto da carreira única, plano de carreira única para ingresso no CBMERG, não desmerecendo o assunto que é de tamanha importância para nós e para todos eles. Mas eu só gostaria de solicitar que fossem pautados as falas pelos assuntos, para a gente poder encerrar um assunto e iniciar outro, por gentileza. Pois não. Então, vou passar a palavra para o Alessandro Câmara e vou fazer o seguinte, porque cada um inscrito tem um assunto para falar, que de repente pode ser que não esteja aqui na ordem, né, na ordem. Então, assim, eu vou pedir só para falar qual é o assunto. Olha, meu nome, estou aqui tratando desse assunto, para a gente deixar isso especificado. Então, Alessandro Câmara. Primeiramente, bom dia a todos. O presidente Bruno Dauário, parabéns pela oportunidade. Que tenham mais desses. Aos demais deputados, aos coronéis do Corpo de Bombeiros, aos demais presentes, o meu bom dia e meus cumprimentos. Presidente, a pauta é extensa, muito grande, mas nós temos esse problema da convocação, da falta de efetivo e principalmente do concurso de 2014, que tem técnicos em enfermagem para entrar. E o SAMU está sangrando no Corpo de Bombeiros, está agonizando. O pessoal está em escalas de sobreaviso toda semana. A escala não é mais 3x1, como tem portaria do Corpo de Bombeiros, virou 1x1, então é 24x24. Então, o Corpo de Bombeiros está agonizando com falta de efetivo. Tá? O efetivo previsto é de 23 mil, da última lei prevista, eu não anotei aqui. Se não me engano, salvo engano, acho que é a lei de 2012, o efetivo previsto é de 23 mil bombeiros. E um fato que é muito importante é que, desde a calamidade financeira, o concurso de oficiais da academia nunca parou. Então, todo ano, pelo menos 50 novos oficiais entram na corporação. E a gente está precisando de praças. E somos um corpo. Então, os oficiais servem a população também, isso é óbvio. Existe a disciplina e hierarquia no Corpo de Bombeiros, mas quem está lá na ponta está sangrando, está doente, está com problemas no hospital, por falta de repasses que não estão acontecendo, e principalmente a falta de compra de medicamentos e tudo mais, que não é feita compra única. E, enfim, a corporação sangrando. O pessoal está doente por falta de efetivo, chega, não tem
um hospital que possa atender. Os profissionais são verdadeiros equilibristas de prato, principalmente a direção, todos tentam da melhor forma possível trabalhar, mas por falta de regulamentações, por falta de uma efetividade para dar um caminho melhor para a destinação da verba pública, a gente trabalha lá em condições precárias. E a gente não pode atender o grande herói da sociedade, que é o corpo que é o bombeiro, tanto praça quanto oficiais, que a gente teve agora os eventos. Tivemos aí, infelizmente, o falecimento de 4 bombeiros no devido cumprir do seu exercício e, infelizmente, por causa de falta de EPI e tudo mais. Então, assim, presidente, a gente precisa da efetivação dessa convocação. É legal. A Lei Complementar 159, ela permite, no caso de vacância, concurso público, tá? É a lei federal. Nenhuma outra lei infraconstitucional pode ir de encontro com ela. Parecer da PGE é parecer. Eu poderia muito bem pedir ao diretor-geral de pessoal para me colocar como recruta e ganhar como coronel. Meu parecer. Então, parecer é parecer, né? Então, assim, que seja respeitada essa lei, e há a previsão também da admissão de novos servidores no caso de vacância. E 13 mil, essa falta de 13 mil, eu acho que é mais do que evidente essa vacância de funcionários. Muito obrigado a todos pela atenção e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Eu faço questão de registrar aqui, eu falei um pouquinho da questão da humanização da relação do trabalho dos servidores públicos do Estado, e aqui a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, da Alerj. A Comissão de Direitos Humanos tem um foco, a Comissão de Servidor tem outro. A Comissão de Direitos Humanos trabalha o foco dos direitos humanos, e aqui a gente vai trabalhar o foco dos direitos humanos relacionados ao servidor público do Estado. Que a gente sente falta tanto do bombeiro quanto da polícia. Quando sofre algum tipo de violação, a gente tem dificuldade de achar alguém para defendê-los, né? Normalmente, as correntes ideológicas de direitos humanos não trabalham sobre esse foco, né? Tem um outro foco, completamente compreensível, mas o foco dessa comissão também é trabalhar essa humanização que o senhor bem disse. E dentro desse esteio, né, dentro desse contexto, já trazendo aqui para os representantes do Corpo de Bombeiro, nós aqui da Comissão de Servidor estamos atendendo as famílias das vítimas da Whiskeria 4x4, né? A gente sabe que 4 bombeiros foram a óbito, né? A gente sabe que naquele momento de tristeza as coisas e depois a coisa vai diminuindo, né? E as famílias têm sentindo falta desse apoio, inclusive da Assembleia Legislativa, das comissões da Casa. Então, a Comissão de Servidor resolveu abraçar, né, os familiares desses heróis que morreram combatendo incêndio. Então, faço questão também de deixar aqui registrado essa posição da Comissão de Servidores em relação a essa questão da humanização do trabalho dos senhores. Quero agora passar a palavra para o José Augusto Sarmento, bombeiro Sarmento, que é suplente de deputado estadual do PSL. Bom dia, eu sou José Augusto Rodrigues Sarmento, sou o primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Sou suplente deputado estadual pelo PSL, tive 5.296 votos nessas últimas eleições. Eu quero parabenizar o deputado Bruno pelas palavras. Isso que ocorreu na corporação, a perda dos nossos companheiros, eu fui um dos que servi com eles no quartel central. Isso mexeu muito com todos nós, com toda a corporação. Nós nos unimos, como em outras vezes nós nos unimos para ajudar as famílias no momento que eles mais precisavam, porque quando isso acontece, nós sabemos que tem uma burocracia até para receberem pagamento. Então, nós nos unimos com quantias que cada bombeiro disponibilizou para estar ajudando todas essas famílias. Nós abraçamos eles
E isso mexe muito comigo, porque nós conhecemos a nossa realidade, nós sabemos o que nós passamos dentro da corporação, nós sabemos toda a situação que acontece em relação a socorro, em relação, enfim, ao dia a dia da corporação. Mas eu não quero me alongar em relação a isso. Peço desculpa pela minha emoção, mas eu não quero me alongar em relação a isso. O motivo da minha fala é a respeito de uma comissão de interesse. Considerando a inexistência de uma associação de classe dos bombeiros militares, mesmo reconhecendo aquelas como a Associação de Cabos e Soldados do CBMERG, a Associação Galeria de Heróis, o Clube dos Subtenentes e Sargentos do Corpo de Bombeiros, a Associação dos Oficiais Bombeiros Militares, Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que tem como finalidade, conforme descrito em seus estatutos, artigo 2º, são finalidades da AOB, promover a elevação intelectual, cultural, moral e cívica de seus associados, promover atividades culturais, recreativas e turísticas, promover o desporto em geral, promover a integração social dos seus sócios, promover ação política não partidária do interesse do quadro social, promover atividades visando a saúde física e mental dos associados, promover ações culturais e doutrinárias pertinentes à preservação ambiental e promover permanentemente a defesa dos interesses do seu quadro social, dentro da esfera das suas atribuições legais. Solicitamos a esta Casa que seja encaminhada a proposta de uma comissão que represente os interesses e anseios da tropa, junto a esta Casa, bem como numa audiência com excelentíssimo senhor governador, composta por 7 participantes, um oficial superior, 2 praças da ativa, um militar da área da saúde, um militar veterano, um militar reformado, soldado, pensionista, uma pensionista de bombeiro militar. Essa comissão seria muito importante para todos nós, da corporação, junto a esta Casa. E essa é a minha fala. Ela está representando todo o corpo, por isso é que nós colocamos o oficial superior e um militar da reforma, da reserva, reformado da reserva. Sarmento, em relação à sua proposição na audiência de hoje, vamos fazer o seguinte, né? Essa casa aqui não tem condição de criar uma comissão com as pessoas fora dela, assim, né? De maneira formal. O que eu quero propor a você e a todos aqui é que a gente realmente faça essa comissão de maneira informal, tá? Que tenha toda essa representatividade de fato, e esta comissão se compromete a marcar uma reunião junto ao governador. Eu acho que essa seria a melhor solução. A gente tirar uma comissão, pode ser uma comissão como o senhor, que atinja a integralidade das representações dentro do Corpo de Bombeiros. Acho excelente ideia a gente levar uma pensionista, né? O comandante Robadei também, ele não se furta a receber essa comissão. Sempre que eu solicito a ele qualquer tipo de agenda, ele sempre se mostra muito solícito. Acho também que seria importante a gente também conversar com o secretário da pasta, né, entender um pouquinho melhor toda a questão dessa administração, dessa nova pasta que surgiu, né, que essa já é antiga, né, que surgiu foi civil, mas toda essa administração nesse período de crise. Então,
faço essa intervenção para dizer que vamos primeiro conversar com o Coronel Roubadei, depois vamos falar com o governador, mas a gente desde já acata a sua solicitação de criar uma comissão com essa representatividade. Passo agora a palavra, por último, para falar sobre as questões das representações, para a gente finalizar com o Corpo de Bombeiro, sobre essas questões trazidas aqui. Tem um pessoal que está aqui desde a legislatura passada, eu vi ele chegando. É o pessoal de que concurso? Acho que é dos condutores? Não, nós somos combatentes ainda, eu vim representando os combatentes, com o Pérez e o pessoal. Tá. Não quer fazer uso da palavra? Vocês que estão aqui já há tanto tempo aqui, peregrinando pelos corredores da Alerj, pô. Não, com certeza, vocês estão... Por favor, faz essa intervenção que eu vi você chegando ali. Eu tive que sair do trabalho, né? Já, imagino, né? Eu já fiquei até amigo de vários, já. Estamos até para tomar chopp e tudo, com o Evandro, com o Gugu, né, pelos corredores Então, assim, a gente sabe da luta de vocês, eu acompanho aqui, são vários concursados que aguardam a sua aprovação, e a gente sabe, eu fui, antes de ingressar na carreira política, eu fui concurseiro também. E a gente sabe que qualquer tipo de aprovação em um concurso faz com que a nossa vida pare, né? Porque a gente cumprimos ali o objetivo, aí a gente para tudo para esperar a convocação. Então, eu imagino assim, a angústia que os senhores têm durante esse tempo todo. A gente se cruza nos corredores, a gente acabou criando uma relação de amizade. Então, Exatamente. assim, vê-lo aqui ainda sem resolver o seu problema é muito duro. Então, pode ficar à vontade. Meu nome é Diego, então, né, me apresento a todos aqui na mesa. A gente já está nessa peleja aí tem 5 anos, né, e a gente não desiste. A gente cria, todo mundo que está aqui, né, eu represento todo mundo, essa fala é até meio que no improviso, não preparei nada, né, como estava ali atrás na minha. Mas, por exemplo, hoje eu acabei de sair do trabalho e vim correndo para cá, falei no grupo, estou chegando, cheguei atrasado, mas vim, porque eu acho que assim, a esperança realmente só acaba quando termina. Parece até meio estranho falar isso, mas a gente tem muitas coisas, infelizmente, que jogam contra a gente. Né? A gente, como o Pérez falou, a PGE tem jogado contra a gente, de acordo com uma lei que foi assinada pelo governador, então é uma coisa assim que é chato. Parece meio óbvio com o Corpo de Bombeiros tendo um déficit tão grande assim, né? Parece que é fácil, é só chamar, mas infelizmente tem uma parte do Estado que não quer, que é a PGE. Né? Porque, como podemos ver, o Tribunal de Justiça usou a lei e valeu, então por que, por outro lado, não vale? Então, isso é, infelizmente, uma situação um pouco chata, um pouco angustiante para a gente, né, que já está há 5 anos nessa caminhada, seja com manifestações de frente ao Palácio, vindo à Alerj, conhecendo, né, a Bruna Dauari, que já vem com a gente aí nessa peleja há bastante tempo e vem lutando incansavelmente com a gente. Então, fica somente o meu apelo, né, para que o próprio Corpo de Bombeiros, né, possa, de repente, conversar com o governador, porque, como nós sabemos, já o parecer é simplesmente um parecer, o governador que manda no Estado, teoricamente, vamos botar assim. Então, se ele quiser, ele não vê o parecer e convoca o pessoal, é simples assim. Né? E então a gente fica esse apelo aí para a gente poder resolver isso aí sem precisar dos meios jurídicos, né? Que infelizmente a gente já está precisando, mas que tudo seja resolvido aí da melhor maneira possível com a ajuda política e principalmente do senhor Bruno Dauari. A natureza jurídica de parecer é opinativo, né? Não vincula-se a nada. Então, assim, né? Parece que mas não é. Mas, olha só, deixa eu traçar uma outra estratégia aqui junto com os senhores. E aí quero pedir o apoio dos deputados, que é fundamental esse apoio para que a gente possa fazer uma pressão aqui na presidência. Né? A Alerj tem disponibilizado parte do dinheiro do seu fundo para a convocação de alguns servidores, como da própria Polícia Militar, né? Polícia Civil. Eu vou fazer um indicativo aqui dessa audiência pública e vou pedir para a nossa assessoria preparar esse documento, a gente solicitando, né, a gente vai preparar um estudo elaborado para a gente saber o quantitativo que isso representa, né, para o Estado, mas eu quero que a nossa assessoria já prepare um documento pedindo à mesa diretora que possa olhar, né, os aprovados dos concursos do Corpo de Bombeiro em virtude desse déficit gritante que nós sabemos, né, e pedindo uma ajuda, né, à presidência e à mesa diretora da Alerj, para que possa disponibilizar no ano que vem, né, alguma parcela desse fundo
para a convocação dos senhores. Eu acho que esse pode ser um indicativo aqui. Não podemos garantir, porque existe toda uma burocracia para a liberação disso, né? Então, assim, não é aqui uma promessa, né? A gente não costuma fazer isso, mas pode ter certeza que o documento vai sair daqui, tenho certeza que terão apoio dos deputados aqui presentes, são deputados atuantes que têm uma força nesse parlamento muito grande, e eu tenho certeza que o presidente e a mesa diretora vão olhar com carinho, né? Existe aí um processo de terceirização que a gente sabe que está ocorrendo dentro do Corpo de Bombeiros, é uma questão que a gente precisa discutir também, mas enquanto tiver gente para ser convocada, eu acho que essa casa aqui pode fazer um esforço, como tem feito com outros militares, para convocá-los. Então, assim, queria pedir à assessoria que preparasse esse documento, né, com o indicativo da assinatura de todos os membros, inclusive dos membros que estão participando hoje, para que a gente possa pegar a assinatura e possa ter mais força. E aí a gente também faz essa reunião com a presidência para tentar tirar alguma coisa do fundo daqui. Tá bom? Muito obrigado. Desculpa a gente não conseguir resolver esse problema que já se arrasta aí, como se há 5 anos, já estou há 5 anos aqui, né? A gente já se encontra há 5 anos, já estou no meu 2º mandato. Agora, presidindo a comissão de servidores. Acho que a gente está no lugar certo para poder tentar ajudar os senhores a conseguir isso aí. Parabéns pela sua luta e pela luta de todos. Pela nossa, na verdade. Quero agora passar a palavra para o Leilton Alves Coelho, para ele fazer uso da palavra, e depois a gente passar para os representantes do Corpo de Bombeiro, para a gente ir para a sessão final. Hoje, né, nossa sessão de encerramento do ano, que esse final de ano foi um final de ano muito cansativo, todo mundo muito cansado, tivemos sessões extraordinárias aí, até dizer chega. Bom que a hora extra do servidor aqui vai ficar alta, né? Não tem, né? Tem mais. Bom dia. Gostaria de parabenizar primeiramente o deputado Bruno Dauari, através dele, parabenizando o deputado Ratinho, deputada Franciane e todos os presentes e os comandantes que estão aqui representando o Corpo de Bombeiros. Primeiramente, meu nome é Leilton, eu sou técnico de enfermagem no Corpo de Bombeiros e nós estamos aqui já na Alerj, já atuando já há um bom tempo, porque o déficit hoje na corporação é gigantesca, o profissional de saúde hoje não tem direito nenhum, praticamente. Hoje, a palavra-chave, eu acho que se traduz, é efetivo. Efetivo. A gente tem que resolver o efetivo da corporação. Já teve a outra audiência pública, citada até pelo nosso colega aqui, no dia 23, que foi demonstrado, através de fiscalizações do Corém RJ, uma planilha mostrando o déficit de profissionais na ponta. Isso trazendo um transtorno para a população. Antigamente, tinha 5 ambulâncias em Jacarepaguá. Hoje tem 3. E continua atendendo a mesma quantidade de pessoas e ainda tem mais cidadão para ser atendido. E a gente vê que a precarização do SUS no estado do Rio de Janeiro, no município principalmente. Então, como que faz com esses profissionais que estão lá na ambulância? Para onde ele vai levar esse paciente? Então, cada vez mais esse profissional está sendo sobrecarregado. Está fazendo uma escala análoga à escravidão. Por quê? Porque ele está fazendo 24 por 24 e às vezes faz 30 horas porque a rendição dele não chega. Então, isso é um mal da situação do Rio de Janeiro hoje. É o efetivo. Naquela audiência do dia 23, o comandante aqui, o subcomandante do Corpo de Bombeiros, falou que o déficit era de 10 mil profissionais nos últimos 10 anos. Então, foi feito um requerimento de informação, ainda não foi respondido, estamos aguardando essa resposta. Então, nos últimos 10 anos, foram 10 mil. Então, vamos supor que ele falou foi 1.000 por ano. 1.000 por ano foi o déficit, correto? Então, quer dizer que o quê? Daqui a 10, 12 anos não vai ter mais Corpo de Bombeiros, né? Porque está saindo 1.000 por ano. Então, a gente tem um problema cada vez mais grave, que vai virando uma bola de neve, e com isso a população vai sofrendo. Na cidade do Rio de Janeiro, quem faz o SAMU é o bombeiro.
é o bombeiro, e ele não recebe nada para isso. Ele está lá cadastrado no CNES, vem o dinheiro para pagamento dele, ele não recebe esse pagamento, porque ele já recebe o pagamento do bombeiro. Então, isso é uma coisa que eu não entendo. Então, vamos lá. Eu falei aqui no início que o efetivo que é o grande problema, é o grande calo aí da corporação. Como que a gente poderia resolver isso? Claro, chamando os profissionais que já são concursados desde 2012, que está lá no banco, lá, é só chamar eles que não vai resolver tudo, mas vai resolver uma grande parte aí do problema, né? E com isso, a população vai ser ajudada. Aí, outra coisa, o efetivo. Continuou, como o nosso colega aqui falou, Alexandre, o Câmara, ele falou que todo ano, nos últimos 10 anos, teve concurso para o oficial do Corpo de Bombeiros, correto? Então, entrou pelo menos de 50 a 100, que eu acho que é 2 vezes no ano ou uma vez, não sei. É 2 vezes? São 2 vezes? Uma vez só? Então, 50 aí oficiais. Então, nos últimos 10 anos, entrou 500 oficiais. Agora, quantos praças entraram? Quantos praças entraram nesses 10 anos? Então, acho que a pirâmide está começando a se inverter, entendeu? Tem pouca gente para trabalhar mesmo e tem muito, como aí, desculpa a expressão, mas muito cacique para pouco índio, né? Verdade? Então, a gente acaba, os índios lá sendo um pouco explorados, fazendo um trabalho análogo à escravidão, entendeu? E agora os oficiais estão começando a trabalhar também na ponta, porque eles estão vendo que, caramba, se eu tivesse ali, tem alguns que fazem isso, se estivesse ali, pô, tá bravo para eles, eu vou meter a mão também, e estão metendo a mão, entendeu? Então, o que a gente poderia fazer? A carreira única. Esses profissionais trabalham 24 por 24 praticamente. Então, é o cara que está sempre na rua. Com 5 anos de ambulância, você fica com ou hérnia de disco, ou problema no joelho, ou qualquer outro problema que você pega. Eu fui eu trabalhei numa viatura que era combate a incêndio, que era tudo ao mesmo tempo, a ATR, que a gente fala no Corpo de Bombeiros. A gente foi para um incêndio com só nós três no ABT. Um incêndio dentro de uma comunidade e um incêndio, terceiro andar de uma viela, um prédio lá no fundo. Imagine o que a gente passou para conseguir combater aquele incêndio. Entendeu? Com um efetivo reduzido. Isso é milagre que a corporação está fazendo hoje. É milagre que ela está fazendo. Então, eu gostaria aqui de deixar aqui a minha fala para o nosso deputado, Bruno Dauari, para ver se a gente consegue montar uma carreira única para a corporação, para aproveitar esses militares que já estão na ponta. Até mesmo o Chuai ali, que é o acesso, a gente poder fazer uma forma de, vamos supor, o cara que tiver um nível superior e já tiver mais de 10 anos ou 15 anos na corporação, poder prestar esse concurso interno para sair oficial. Ele está com experiência, ele está, na verdade, o nível de uma graduação, então a gente entende que está com expertise um pouco maior e pode ser muito bem aproveitado para dentro da corporação. Agradeço aí a oportunidade da palavra. Obrigado. Só para presidente. Pois não. Quanto à fala do companheiro, ela é muito pertinente. Nós estamos falando de uma prestação de serviço única em toda a federação do Estado assumir essa prestação de serviço do SAMU, que é de competência dos municípios. Isso já entrou em outras pautas e ficou muito debatido. Havia uma previsão de que em outubro o SAMU voltaria, ou melhor, passaria ao município, e isso não aconteceu. Existe uma previsão de que isso acontecesse agora em dezembro e também não aconteceu. Isso, de fato, traz um embaraço muito grande para toda a corporação, porque, além do que, o serviço do SAMU, ele é orientado por um grupo de oficiais, onde o exemplo que eu recebi aqui de um companheiro que me passou, existem solicitações que acontecem às 10 da manhã e elas são atendidas às 3 da madrugada por falta de condições de atendimento. E a gente entende que, como isso é um custo do governo federal ao município, essa prestação de serviço seria muito melhor aproveitada, considerando a escala não dos militares,
mas do seletista. Eles teriam condições de fazer uma escala que não desgastasse tanto o profissional e pudesse prestar um atendimento de melhor qualidade à população. Dentro desse assunto, nós vamos falar da prestação de serviço aos militares e seus dependentes no nosso hospital. Os governos anteriores, por conta de uma crise criada por eles mesmos, eles deixaram de repassar praticamente aí 200 milhões de reais ao Corpo de Bombeiros. Considerando-se o Fundo Saúde, que é descontado do nosso contra-cheque, todos os meses em que o governo de Estado, através do Tesouro, de uma natureza de despesa chamada patronal, deveria complementar esse valor. Então, se o bombeiro desconta R$100, o Estado complementa com R$100 através da patronal. Esse dinheiro deixou de ser repassado aos cofres, ou melhor, a utilização do nosso Fundo de Saúde, e trouxe um transtorno no atendimento, na prestação de serviços, nos exames, em toda a estrutura, que hoje nós carecemos muito de que algo seja feito. Internações foram, cirurgias foram desmarcadas, hoje se aguarda 6 meses para você fazer um exame, o que antigamente, e assim, não que nós estejamos, de alguma forma, dependentes dessa prestação. Em contrapartida, a Fundação de Apoio ao Bombeiro Militar coloca lá na FABOM planos de saúde paralelos que dizem que existe um desconto, mas que ele não é real, considerando-se outras categorias, e o bombeiro é obrigado a migrar pela falta da prestação de um serviço que, em tese, ele paga e o Estado deveria pagar para que ele fosse realizado. Existe esse déficit. Nós gostaríamos de solicitar que houvesse uma medida que obrigasse o Executivo a devolver aquilo que é nosso, porque foi descontado o nosso contra-cheque, o governo não cumpriu com a parcela dele, do reenvio da patronal. Isso está trazendo um transtorno muito grande para toda a família bombeiro militar. Muito obrigado. Eu participo, sou membro da CPI dos incêndios aqui da Alerj. A CPI já teve 2 reuniões, já teve uma diligência, e a gente tem percebido na CPI, embora seja um objeto bem definido, os incêndios, mas a gente tem percebido, deputada Franciane, que ao longo dessa CPI, que começou tem pouco tempo, mas já é uma CPI com muita diligência, que no final tudo termina nos incêndios, porque se a gente não tiver uma prestação de serviço de excelência na ponta, a gente não vai combater os incêndios. Se a gente não tiver uma reorganização logística, e aí eu posso falar dos batalhões do interior, a gente tem lá no interior regiões que são muito distantes das outras e que o bombeiro tem dificuldade de cobrir, porque está a 1h15 de distância da região. Então, a gente, na CPI dos incêndios, está tentando justamente elaborar, junto com o Corpo de Bombeiros, toda essa logística, porque a gente sabe que o final disso é um incêndio. É a prestação do serviço do combate ao incêndio. Então, se tem déficit, está relacionado a incêndio. Se tem problema de saúde do servidor, de falta de investimento, pode prejudicar na ponta. Porque até hoje, embora exista um inquérito apurando as causas do incêndio da 4x4, da Uisqueria 4x4, tivemos 4 óbitos lá, e muitas nuances que cercam esse caso, muitas nuances. Então, tudo no final calha no combate ao incêndio. Eu queria registrar a presença do deputado Serafini, que é autor do requerimento para tratar a situação do trabalho, direitos e remuneração dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Ele oficiou a comissão um ofício 374 de 2019, é o nosso vice-presidente. Queria registrar a presença dele. Serafini, estou passando a palavra agora para o último inscrito das representações aqui, para depois passar a palavra para o Corpo de Bombeiros. Aí eu sugiro que o senhor fale ao final
Então, eu queria passar agora a palavra para o subtenente Vanderlei José Rangel e dizer que a gente encerra aqui as inscrições para as representações falarem e depois a gente passa a palavra para o Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Sou o subtenente Rangel, RG 21124, guarda-vida de Itaipu, Niterói. Eu vim aqui, eu vi que as pautas são muitas, são importantíssimas. No nosso caso aqui, são de 7 concursados do Chuai 2013. Vim falar sobre o Chuai 2013. É um concurso interno que tem, que é do curso de habilitação a oficiais administrativos e especialistas. Tem a lei que rege o Chuai, que é a Lei 325/76. Tem a lei do efetivo, que diz quantos oficiais QOA e QOE existem no efetivo. E em todos os editais são publicadas a quantidade de vagas, e nessa quantidade de vagas que é em relação à lei do efetivo, porque, por exemplo, a lei do efetivo do QOA são 72. Se tem em ativa 50, então as vagas são 22. Isso é a quantidade de vagas. Por que eu estou falando isso? Porque tem quantidade de alunos matriculados, então estou diferenciando vaga e matrícula. Em todos os editais do Chuai foram publicados tanto as vagas quanto a Lei 325, que rege o Chuai, que no artigo 15, parágrafo 1º, fala que a matrícula do Chuai será aumentada em 20% em relação ao número de vagas. Em todos os editais que teve 2002, 2005, 2009, 2011, 2015 e 2018, exceto 2013, foi cumprido, e colocado no edital a Lei 325, no artigo 15, parágrafo 1º, que diz que a matrícula é aumentada em 20%. Em todos foi colocado, exceto 2013. O que aconteceu em 2013? Foram publicadas 34 vagas para o Chuai. E pedimos administrativamente, e já falaram que já estavam incluídas os 20% das vagas ali. Só que não mostraram para a gente qualquer documento. Enfim, entramos na esfera jurídica, e um dos nossos bombeiros já ganharam, que é o subtenente dos Santos, Marco Antônio Pereira dos Santos. E ele ganhou agora em primeira e segunda instância, o Estado apelou com a Procuradoria e perdeu. Então, já a qualquer momento vai ser promovido retroativo, né, de 2013. Que a turma de 2013 agora já tem 1 ano e meio de capitão. Vou ser bem sucinto, para não ficar muito prolixo aqui. Deixa eu só aproveitar que... Sim, senhor. O curso de habilitação oficialato administrativo e especialista que a gente está tratando aqui, com a intervenção, ele mudou o interstício. Não, a intervenção não afetou de forma alguma o concurso interno. Não. Tá. É o concurso interno nosso. Tá bom. Que não afeta Só tirar essa dúvida. Sim, senhor. Tá ok. A questão aqui é que, como publicou 34 vagas, essas 34 vagas tá respeitando a lei do efetivo. Então, eu estou falando só sobre lei aqui, nada para ferir a lei. E a Lei 325, parágrafo 1º, do artigo 15, fala que tem que aumentar em 20% o número de vagas para matrícula. Só que como esse edital de 2013 publicou 34 vagas e foi omisso na Lei 325, artigo 15, parágrafo 1º, só cumprindo o artigo 16 da 325, que foi alterado pela 2252, que dividiu 1 terço, 2 terços, que é 1 terço para o concurso e 2 terços para a antiguidade. Então, cumpriu o artigo 16, mas o artigo 15 foi omisso. Agora, eu estou na justiça lá, hoje agora. Semana passada, a Procuradoria do Estado entrou lá com a nota, mostrando uma nota, dizendo que nessa nota aqui não era 34 vagas, eram 28 vagas. Só que o princípio da... A eleição foi feita de princípios. Um dos princípios é dizendo que o edital é lei que rege o concurso. O princípio, vou ver aqui, eu esqueci agora. E a súmula 15 do STF... Eu vou ler aqui agora, só para finalizar. Vou simplificar aqui a súmula 15 do STF. Uma vez publicado o edital do concurso com o número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas
previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. É só isso. Obrigado. Obrigado. Presidente, por gentileza. Pois não. Dentro do assunto QA, nós colocamos na pauta também de solicitação, houve um decreto dos intervencionistas modificando o tempo mínimo de permanência em cargos para oficiais no Corpo de Bombeiros. Ou seja, houve um aumento do intertício. Só que nesse enquadramento, o quadro de oficiais administrativos, que é o que nós entendemos basicamente como carreira única, só que não consegue alcançar o posto de coronel ou tenente-coronel, eles que já têm 29 anos de Corpo de Bombeiros precisam esperar 10 a serem promovidos ao cargo. Então, esse decreto dos intervencionistas, ele só aconteceu no Corpo de Bombeiros. A gente aqui na casa não poderia fazer um decreto legislativo, se for do interesse da própria corporação, uma coisa bem consensual para a gente sustar e voltar ao que era antes? Não, né? Tem que ser o governador. Pode sim, senhor Comando. Até porque foi criado pelo interventor. Não, tudo bem, vamos discutir isso com... vamos discutir. Fala no microfone, por favor, porque fica gravado, senão fica no registro. Deputado, o mais adequado é fazer uma indicação ao governador explicando essa situação que foi muito bem feito pelo interventor. O oficial de escola do Corpo de Bombeiros, ele era promovido muito rápido, então era comum ter um major do Corpo de Bombeiro com 30 anos de idade, então o interventor ele fez esse aumento do intertício, pensando justamente nesse equilíbrio dos militares do Corpo de Bombeiros, principalmente de escola. Porém, os oficiais QA ficaram um pouco prejudicados, porque eles já chegavam ao oficialato com uma idade um pouco mais avançada, e aumentando o intertício, muitos não conseguiam chegar ao posto de major, que é o último posto do QA. Então, ele chegava a tenente já com uma certa idade e não conseguia nem chegar a capitão, porque aumentou-se o intertício. Então, é possível, sim, que haja uma indicação legislativa daqui da casa ao governador, para que o mesmo edite um decreto, alterando esse decreto que já foi feito pelo interventor, colocando um intertício diferenciado entre QAs e oficiais de escola, para equilibrar, para que o oficial de escola atenda essa necessidade da corporação e o oficial QA consiga, pelo menos que o intertício seja tal que ele consiga chegar até o posto de major, já que é direito dele como oficial QA chegar ao posto de major. Perfeito. Vamos estudar melhor qual é a proposta que a gente pode fazer, ver qual é a intenção do governo. Então, eu passo a palavra agora para os representantes do Corpo de Bombeiros, para tratar dos temas aqui discutidos nessa audiência pública. Muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, senhores. Bom dia, deputado Bruno. Bom dia, deputado Ratinho, deputada Franciane, deputado Flávio Serafim. É uma honra estar aqui representando o Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos os companheiros e demais que estejam presentes aqui à sessão. Eu sou o Coronel Linhares e tem uma série de assuntos, né, a nós tratarmos. Eu penso que poderemos iniciar pelo efetivo, que acho que foi um dos mais abordados, né? É de interesse, né, de toda a corporação que esse problema seja sanado. Efetivamente, como vocês até colocaram aqui, realmente nós temos um problema de efetivo no Corpo de Bombeiros. É um problema, inclusive, que com o passar do tempo ele vai se agravando, né? Também todos nós sabemos que o Estado passa por essas questões de, primeiramente, calamidade financeira, né? Já há algum tempo, infelizmente, nós temos que lidar com essa situação, e essa situação tem dificultado a resolução desse problema, porque os concursos, nós temos tido dificuldade de abrir esses concursos, teve até para oficial, mas teve uma dificuldade também muito grande de também conseguir esse concurso. A questão dos concursos que estão abertos, quer dizer, os concursos que têm os representantes aqui na sua legítima intenção de ingresso na corporação. Nós fizemos um último esforço agora com essa abertura de possibilidade pelo governo de
conseguir que os guarda-vidas tivessem ingresso na corporação. Nós tivemos alguns ingressos agora, nesses últimos meses, nesses últimos até dias, de guarda-vidas para a corporação. E era do nosso interesse também abarcar todos os outros que tivessem nessa situação de aprovados. Contudo, como já foi até citado, nós temos algumas questões jurídico-administrativas que nos dificultam nessa seara. Nós temos, até o companheiro já falou, a questão de um parecer da PGE. Realmente o parecer, ele, como o senhor colocou, ele é opinativo, efetivamente, ele não fecha a questão administrativa, mas, para o administrador público, nós ficamos numa posição muito delicada, se nós vamos contra um parecer expresso num sentido e a gente vai contra essa decisão. Hoje em dia, os administradores estão sujeitos aí a ações de improbidade administrativa do Ministério Público, ao controle do Tribunal de Contas do Estado, que está bem efetivo atualmente, Então, tem um parecer ali que ele é taxativo, dizendo que não, e a gente toma uma decisão contrária àquilo. Os senhores hão de convir comigo que é uma posição muito difícil. Eu até... É opinativo para a gente. Para os senhores, a gente sabe que conduz a orientação, a gente compreende, mas para nós, a natureza jurídica... A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, ele é o órgão jurídico central do Estado. É dentro do Estado, não é o poder legislativo, mas é o executivo. Do Poder Executivo, do Poder Executivo. Então, é o órgão jurídico central do Poder Executivo, e o Corpo de Bombeiros, ente da administração direta do Executivo. Então, nós estamos, efetivamente, se não sob o júdice, mas atrelados à Procuradoria-Geral do Estado. Fora o caso que, atualmente, a chefia de toda a assessoria jurídica, de toda a Secretaria de Estado, é exercida por um procurador de Estado. Então, e o argumento também, que nós, digamos assim, não vamos seguir, vamos argumentar contra, então, vamos fundamentar. E aí vem a Constituição, até trouxe aqui, no inciso 3º do artigo 37, o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quer dizer, um dispositivo constitucional de interpretação bastante clara e fácil. Inclusive, tem a posteriori, no próprio artigo 37, que quem não respeitar esses incisos 2, diz assim, parágrafo 2º, achei aqui, a não observância do disposto no inciso 1 e 2, no caso lá foi o 3, 2 e 3, melhor dizendo, está faltando um problema de idade. Perdi ele aqui. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e, o que é pior, a punição da autoridade responsável no termo da lei. Quer dizer, tendo esse dispositivo constitucional, eu parecer não nos contrário a essa orientação, por mais que nós até tenhamos a vontade da corporação seria de pegar essa mão de obra, que inclusive já passou pelos trâmites do concurso público, e aproveitar, porque é o nosso principal problema hoje, efetivo, realmente, como vocês colocaram. Isso é um fato. Coronel Marcelo, desculpa interromper, só uma dúvida que eu tenho. Dentro desse concurso, todas as vagas previstas em edital já foram cumpridas. Seria, então, pegar uma parte do cadastro de reserva que tem esse impasse jurídico. Isso. O concurso está completamente com as vagas previstas originalmente nomeadas, e o concurso está homologado e finalizado. Perfeito. Olha só, eu estou com um problema regimental grave nesse momento. Tá? Estou com um problema regimental grave aqui, que eu preciso definir aqui com meus pares aqui o que a gente vai fazer. Regimentalmente, essa audiência deveria ser suspensa nesse momento, porque acaba de começar a sessão do plenário da Alerj. E eu não quero que essa audiência aqui se torne algo inócuo. Eu queria discutir aqui com todos
a possibilidade de suspensão dessa audiência pública e o retorno dela quando voltarem os trabalhos. Né? Eu queria sugerir isso para que a gente não tenha um problema regimental, porque aqui a gente é regido pela nossa lei. Então, eu queria fazer essa proposição aqui, pedir desculpa aos senhores, mas é porque a nossa sessão hoje vai ser antecipada para 11h30, porque é a sessão de encerramento. Então, assim, eu queria pedir desculpa aos senhores e colocar em votação aqui se a gente poderia suspender essa sessão e retornar, essa audiência e retornar, marcar aqui com a assessoria e retornar o mais breve possível. Senhor presidente, me somando ao pedido de desculpas de Vossa Excelência, já que a gente mobilizou aqui todos e todas que estivessem aqui, eu queria concordar com Vossa Excelência, porque senão a audiência vai passar a ser considerada, né, irregular e, né, seria um problema desnecessário. E pedir a Vossa Excelência, eu tinha sido procurado por alguns grupos de bombeiros para trazer à pauta algumas questões de natureza né, da remuneração, do vale alimentação. E como a gente ontem teve, né, mais de 10 horas de audiência aqui, eu tive que fazer algumas reuniões que estavam programadas para ontem, hoje pela manhã, e acabei, inclusive, nem amarrando com quem tinha nos procurado, só pedir a Vossa Excelência que nessa retomada a gente volte isso também para ser retomado aqui na discussão, que eu imagino que seja também do interesse de todos que estão aqui. Então, é isso. Acompanho o caminhamento de Vossa Excelência. Sempre fazendo questões de ordens pertinentes. Só fazendo né? esse adendo aí. Deputada Franciane, como vota a suspensão da audiência? Voto sim. Deputado Giovanni Ratinho? Sim. Eu também voto sim. Queria pedir desculpa a todos os senhores, mas é porque a gente precisa cumprir o regimento. E aí a gente informa novamente a data, mas as indicações, todas as proposições aqui feitas, deputado Serafim, antes do senhor chegar, a gente vai tocar para frente, porque todas conciliam também com as suas demandas. Muito obrigado, peço desculpas aos senhores.